Senhor presidente, senhores deputados, eu subo à tribuna para falar sobre o projeto Escola Sem Partido. Fiquei contente, conversei hoje com o deputado Alexandre Cury, e ele me disse, e também outros deputados, que o deputado Gilson, que encabeça a lista de vários deputados, acho que 20 deputados que assinam esse projeto, decidiu adiar por algumas sessões. Eu acho de extrema importância e sabedoria. Esse projeto talvez seja um dos mais importantes para nós votarmos nesse período legislativo, porque ele tem uma dimensão complexa, envolve questões de legalidade e constitucionalidade muito importantes, envolve uma questão política fundamental, envolve uma questão ideológica e moral e envolve também questões religiosas. Daí a importância da dimensão desse projeto. E eu queria discorrer sobre esses 4 pontos, essas 4 dimensões que, na verdade, todas elas se relacionam umas com as outras. Do ponto de vista da dimensão religiosa do projeto, um reverendo americano chamado Reverendo Louis P. Sheldon escreveu um livro chamado A Estratégia, o plano dos homossexuais para transformar a sociedade. Nós sabemos que as religiões monoteístas, como é o caso do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, são religiões que acreditam na palavra sagrada. Portanto, para o muçulmano, o Alcorão é palavra sagrada, palavra de Deus, divina, e tem valor absoluto. Para os judeus, o Antigo Testamento, para os cristãos, a Bíblia na sua totalidade, e a questão de gênero, ela é colocada nesse projeto com profundo conteúdo religioso. Mas nós sabemos também que a Bíblia pode ser a palavra de Deus, mas as pessoas que leem e interpretam a Bíblia são seres humanos. Da mesma forma que o Alcorão e o Torá. Nos evangélicos pentecostais, se eu estiver cometendo algum erro, eu tenho o maior respeito pelo pastor Gilson, o pastor Edson Pacizi, que fizemos campanhas juntos em Ponta Grossa muitas vezes, admiro inclusive como parlamentares. Uma grande parte dos evangélicos pentecostais, eu sei que minha filha pertence à igreja do pastor Gilson. Eu, quando fui prefeito, falo com muita tranquilidade, eu criei em Ponta Grossa, talvez não tenha acontecido outro prefeito no Paraná que tenha feito isso. Assessoria de assuntos religiosos, fiz parceria com os católicos, evangélicos de todas as religiões. Inclusive, quero fazer um testemunho. Quando instituiu o parto humanizado, deputado Nelson, em um programa de planejamento familiar, eu tive mais apoio dos evangélicos pentecostais do que da Igreja Católica. Pastores da Assembleia de Deus participaram junto comigo, Igreja Batista. Então, eu estou fazendo uma coisa do fundo do meu coração. Porque sempre que envolve uma questão religiosa, é difícil. Até do ponto de vista político, todos nós sabemos a força que os evangélicos têm no Brasil e cada vez maior. Eu tive o apoio na última eleição de vários pastores da Assembleia de Deus, da Universal do Reino de Deus, conheço o mundo evangélico, conheço os cultos, a dimensão de cada igreja, as diferenças entre elas. E a gente sabe que é difícil, porque a minha própria filha é evangélica. E os evangélicos crescem por aspectos positivos. Quem de nós não tem um amigo, um familiar, que abandonou a droga depois de uma conversão para uma igreja? Que parou de fumar sem ter que colocar, como eu coloquei, Niquitin durante vários meses para poder parar de fumar, e foi muito difícil. Eu tenho amigos que pararam de um dia para o outro.
que eram alcoólatras há dezenas de anos, a relação com o mundo das pessoas mais pobres. Eu mesmo propus muitas vezes que, quando foi lançado o segundo programa de Dilma Rousseff, da busca ativa, que fizesse parceria com as igrejas, e principalmente com as igrejas evangélicas, para ajudar o governo a buscar pessoas que nem sabem que têm direito a receber uma Bolsa Família. Eu tenho certeza que é o que todos nós encontramos nas nossas caminhadas pelas favelas, pela periferia das grandes cidades, seres humanos em profundo estado de miséria e pobreza que nem sequer sabiam que tinham condições de receber uma ajuda do governo. Então esse projeto coloca para nós uma questão religiosa, mas questões religiosas que hoje estão em profundo descompasso com o avanço da ciência. Quando nós pegamos a história do Renascimento, qual foi a hipótese na história da ciência considerada a maior hipótese científica de todos os tempos? A hipótese de Copérnico, de que o universo não gira em torno da Terra, gira em torno do Sol. Essa é considerada por toda a ciência a maior hipótese científica da história da humanidade até hoje. E pessoas foram queimadas da fogueira da Inquisição que abraçaram essa hipótese. Eu digo isso para falar sobre a questão de gênero. Não se sustenta mais a ideia, cientificamente, deputado Dr. Batista, de que a identidade de gênero é dada pela biologia morfológica. Então a pessoa nasceu com o corpo de mulher, a sua sexualidade, se não for de mulher, é doença, é degeneração. Isso não é verdade científica. Não é verdade. Isso não é verdade científica. Então eu acho que esse tempo que nós temos aqui é muito importante, porque nós podemos fazer um debate com cientistas. Se nós formos ler, por exemplo, no Google, tem orientação sexual. Inclusive o projeto fala em orientação sexual, a primeira contradição, porque orientação sexual é justamente entender que orientação sexual não é o fato de a pessoa nascer com o corpo de mulher ou de homem que dá. Claro que a grande maioria dá. Os cientistas mostraram que no reino animal, mais de 500 espécies do reino animal têm comportamentos que nós chamamos de homossexuais. Quer dizer, a própria biologia, no sentido mais amplo, diverge dessa noção. E o que o projeto faz no capítulo 1? Ele vem eivado de contradições, porque ao mesmo tempo que ele parece respeitar o termo orientação sexual, deputado Plauto, ele vincula no artigo, no parágrafo único, o seguinte: o poder público não se imiscuirá na orientação sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer ou direcionar o natural desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada especialmente a aplicação dos postulados de ideologia de gênero. Para mim, pastor Edson, com todo respeito, ideologia de gênero é justamente achar que a pessoa que, apesar de estar num corpo masculino, tem uma identidade feminina, é um transviado e um doente. Isso é ideologia de gênero. Isso é ideologia de gênero, na minha concepção. Porque ideologia é aquilo que ofende a ciência, que é uma coisa que não tem sustentação na ciência, ou pelo menos na ampla maioria dos cientistas da humanidade que evolui. Não que a ciência tenha valor absoluto, eu também não acredito nisso, não tem. Mas se nós pegarmos hoje os cientistas e fizermos uma discussão, vai se mostrar cientificamente que não é porque a pessoa nasceu homem, com sexo masculino, morfológico, que existem questões biológicas da orientação sexual que definem. Cientistas que estudam o cérebro dos homossexuais mostram que tem distinções e que existem outros fatores culturais, fatores do inconsciente coletivo que já a psicanálise e o Jung demonstraram. Não é possível que nós tenha tanta força no Brasil uma ideologia de gênero, essa sim é ideologia, que acha que a pessoa que é homossexual, a mulher que é lésbica ou transexual, são doentes que podem ser tratados. E daí deriva ações autoritárias, preconceito, homofobia, não das igrejas. Em algumas igrejas, sim.
Porque eu posso trazer aqui depoimentos de alguns pastores na eleição do Sandro Alex, aqui do deputado Plauto, na eleição do Sandro Alex. Eu recebi um depoimento, quando o Sandro Alex perdeu para o Vosgrau, gravaram numa igreja uma fala de um pastor. O que esse pastor falou sobre o homossexual é muito grave. Agora, nós respeitamos a liberdade religiosa, mas eu acho que nós não podemos deixar a coisa passando assim, com todo o respeito que nós temos que ter uma conversa honesta e sincera. Se eu respeito os evangélicos, eu tenho que ser honesto na minha diferença com eles. E acho que dentro do mundo evangélico tem pastores que pensam exatamente como eu, pastores da Igreja Batista, mesmo da Assembleia de Deus, mesmo de algumas outras igrejas. E esse debate não pode ser camuflado nem escondido por nossos interesses eleitorais. Porque para mim era mais fácil não falar nada, como para todos nós aqui. Até pelo carinho que eu tenho e respeito que eu tenho pelos pentecostais e pelas igrejas todas. Então, o projeto, ele começa no artigo 1º, dizendo o seguinte: foi criado o partido, reconhecimento da vulnerabilidade, educação e formação do estudante, direito dos pais a que seus filhos menores recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Isso significa liberdade na escola. Ou, me diga uma coisa, um casal homossexual que adotou uma criança, ele vai poder exigir, nesse projeto, que a escola onde seus filhos adotivos estudam, a sua visão moral seja respeitada? O projeto se contradiz, porque logo a seguir ele diz exatamente ao contrário. Ele diz o seguinte: o poder público não se miscuirá na orientação sexual, está usando o termo de orientação sexual, que já vai contradizer logo em seguida, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer ou direcionar o natural desenvolvimento da sua personalidade. Natural, a natureza. Quem tem corpo de mulher necessariamente é heterossexual. É natural isso. Quem trai a natureza é um desviado, é um doente que tem que ser tratado. Um psicopata, alguns podem chegar a isso. Não é que algumas pessoas podem radicalizar esse nível, e alguns radicalizam. Mas depois diz o seguinte: em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada especialmente a aplicação dos postulados da ideologia de gênero. Mas não define ideologia de gênero, porque para mim ideologia de gênero é exatamente dizer que a pessoa que nasceu em corpo de mulher tem que ter um comportamento heterossexual. Isso é ideologia de gênero, não o contrário. A parte, deputado. Então, dá sequência. A parte. Então, se nós pegarmos aqui... Deputado Péricles. Não, já dá sequência, vou lhe dar parte, maior prazer. Orientação sexual, pega no Google, uma coisa simples. A orientação sexual de uma pessoa indica por quais gêneros ela sente-se atraída. Atraída. Seja física, romântica e ou emocionalmente. Ela pode ser assexual, nenhuma ou raros ou específicos momentos de atração sexual. Bissexual, atração por mais de um gênero, ou por dois gêneros e outros gêneros. Heterossexual, atração pelo gênero oposto. Homossexual, atração pelo mesmo gênero, ou pansexual, atração por todos os gêneros. De acordo com... Daí tem uma série de cientistas que analisam isso em profundidade. Se nós pegarmos 100 cientistas, eu tenho certeza absoluta que no mínimo 90 vão concordar com o que eu estou dizendo. No mínimo. Agora, essas questões que parecem questões simples, não são. Se nós pegarmos a Gazeta do Povo hoje, nós vamos ver que o assassinato de mulheres pelos familiares aumentou nos últimos 10 anos. Até eu me esqueci de trazer a Gazeta ali, podia até ler, mas me esqueci de trazer aqui na tribuna. Essas coisas não são separadas, porque há uma ligação sutil entre elas. Por que está aumentando o assassinato de mulheres por maridos e parentes? Porque há um descompasso. A mulher se libertando do machismo e o homem preso ao machismo ainda. Quando acontece esse descompasso no casal, pode acontecer a tragédia. Porque aí acontece a relação mais íntima, mais complexa e mais profunda dos seres humanos. O machismo. O machismo não é uma questão, uma coisa do homem contra a mulher, é uma relação homem e mulher. Os dois têm uma relação machista.
E é baseado justamente numa ideologia de gênero que durante séculos, e que tem uma razão histórica para isso. Os cientistas também estudam isso. No momento em que as sociedades matriarcais passaram por patriarcalismo, o homem só tinha certeza que o fruto que a mulher gerasse era filho seu, se tivesse poder sobre a mulher no casamento monogâmico. Então se estabeleceu uma diferença entre homem e mulher. Com a liberação da mulher na economia, os direitos, a mulher vai se liberando, e quando acontece que não há uma aceitação, não há um equilíbrio no casal, depende da relação psicológica dos dois, acontece a tragédia. Eu ouvi, deputado Nelson, uma feminista que morreu agora, chamada Rosemary Muraro, em 82, com a primeira vez que se falou de AIDS no Brasil, numa palestra do EPG, onde ela, feminista, diz: o grande ser dilacerado do nosso tempo é o homem, e não a mulher. Porque, como dizia Joaquim Nabuco, todo aquele que se julga senhor dos outros é, no fundo, muito mais escravo do que eles. É o homem que mata a mulher e se mata. O suicídio no machismo. E essas coisas têm ligação, então parece que não tem, mas tem. Porque o machismo é alimentado por uma visão atrasada e religiosa de gênero também. Então nós temos que respeitar, mas as religiões também evoluem. Veja o nosso Papa, veja a questão maravilhosa. Ele vai lá resgatar as pazes energéticas do cristianismo primitivo e falar de São Francisco de Assis, e o primeiro ato que ele faz, ele se ajoelha e pede que o povo, a bênção daqueles que esperam a sua bênção. Exemplo de humildade. Quando pergunto para esse homossexual, o que ele diz? Quem sou eu para julgar outro ser humano? Então, pessoal, senhores deputados, esse projeto é de extrema importância para o nosso crescimento de cada um de nós e da sociedade paranaense que nós, como deputados, representamos. Mas há uma dimensão política. Isso também é uma coisa que me entristece. Porque parece que está acontecendo no Brasil uma parceria entre os conservadores ao nível dos costumes, com os conservadores ao nível da discussão da economia e da política. Isso é que nós chamamos, na nossa visão de mundo, de retrocesso conservador. Quando há essa fusão, até por oportunismo. Então pode ser que um político conservador não pense, como pode acontecer na esquerda isso também, não é só na direita, não pense como evangélico, mas ele se aproxima ou até vira evangélico para ter votos. Eu sei de pessoas que não são evangélicos e viraram evangélico para conseguir voto. Eu sei. Não vou entrar nesse teor aqui. Mas políticos que oportunisticamente, bom, agora eu fui católico, mas agora eu vou passar a ser evangélico porque eu vou conseguir votos. O pastor tal da minha cidade, que é uma igreja democrática, isso é muito importante, é uma igreja que não tem hierarquia rígida, não é uma igreja ritualística como o católico, tem razões para que ela cresça, eu já falei sobre isso, são aspectos positivos, valiosos, certo? É outra igreja, outra lógica, nasceu da reforma protestante. Os evangélicos foram incinerados e queimados pela Inquisição. O mundo ocidental destruiu, através da Inquisição, todo o saber alternativo das ervas medicinais, das concepções religiosas diferentes, politeístas. O mundo oriental não fez isso. Não existiu Inquisição no mundo oriental. Por isso nós estamos aprendendo muitas coisas com o mundo oriental hoje. Então, os evangélicos têm dentro de si também uma tensão permanente, como todas as igrejas, e tenho certeza que cada vez mais evangélicos passarão por cima dessa ideologia de gênero. Porque essa ideologia alimenta a homofobia, mesmo que o pastor não seja homofóbico, tem alguns que são, não seja, mas alimenta indiretamente, sutilmente. Essa visão de mundo alimenta o machismo que mata as pessoas e mata as mulheres. Ela alimenta de uma forma ou de outra, indiretamente, sutilmente isso. Não, esse projeto, nesse sentido, vai contra o processo civilizatório, naquilo que eu entendo que é processo civilizatório. E nós temos que avançar no processo civilizatório. E nós temos que impedir que haja no Brasil, porque isso é uma questão internacional. Por isso eu comecei citando uma estratégia internacional. Tanto que projetos igual a esse foram apresentados em todas as assembleias legislativas, não vão ser. E foram exatamente igual. E foram apresentados também no Congresso Nacional. Então, esse é o debate que tem que ser travado. Agora, tem a questão constitucional. Se eu ler o que disse ontem, e não pediu que a gente escondesse, né, deputado Lemos, o nosso promotor, que é respeitado, não é do PT.
sempre teve uma posição respeitada por todas as forças políticas, o doutor Olímpio. O que ele falou desse projeto, deputado Gilson? O doutor Olímpio não pediu que eu até anotei algumas coisas para ler. Ele falou, em primeiro lugar, o projeto da metade é uma cópia do que já existe. E toda a outra metade é completamente equivocada e inconstitucional. Agora, tem mais uma coisa do ponto de vista político. Tem uma questão simbólica nesse projeto que é muito grave. Eu, quando me defini pela política, estudava engenharia civil no Centro Politécnico. Um provinciano de Ponta Grossa, o guri, que teve uma formação religiosa muito sólida. Estudei no Colégio Diocesano São Luís, fiz primeira comunhão, me crismei, batizei. Minha noiva casou comigo vestida de branco. Eu estive, e naquela época existia o Ato 477. Um estudante que emitisse uma opinião contrária ao regime militar era expulso da universidade, deputado Nelson. Um professor também. Quando eu conheci o marxismo, e hoje tenho sérias críticas, mas acredito que tem grandes valores do marxismo, como em outras filosofias, é o saber que analisa como nenhum outro sociólogo, filósofo, analisou em profundidade como é que funciona o sistema capitalista onde nós vivemos. Eu marcava ponto para receber os livros da mais-valia. Um dia minha mãe, desesperada, fez uma fogueira no quintal lá de casa e queimou todos os livros. Porque se alguém fosse pego com as teses da mais-valia do Marx, podia ser preso. É muito recente a nossa saída do regime militar. Faz poucos anos. Esse projeto tem um valor simbólico muito cruel, porque ele institui a delação anônima dentro da escola, pública e privada. Isso não pode acontecer. Isso é um retrocesso. E, na verdade, esse projeto, sutilmente, ele se declara contra o pensamento de esquerda. Ele não diz isso. Porque sempre que você impede uma contestação, você valoriza o status quo, claro, que é o pensamento dominante. Se nós pegarmos os meios de comunicação e todas as instituições brasileiras, o pensamento dominante é o mais forte, por isso é dominante o nome. Na própria escola. Mas é que há uma visão assim, de que assim como há uma estratégia gay para dominar o mundo, isso no pastor Sheldon, não digo entre nós, mas pode haver uma visão sutil que há uma estratégia esquerdista para dominar as escolas do Brasil e as universidades. Há uma estratégia. E eu tenho certeza que quem ganhou a eleição nas escolas foi o Beto Richa nessa última eleição. Isso não existe. Pelo contrário, o senso comum está em cada um de nós. E esse projeto busca pegar setores que seguem o senso comum. Hoje eu tive uma briga com o deputado Francisquini, porque ele chamou o Zé Disseu de vagabundo. E gosto do deputado Francisquini. Mas eu acho que nenhum ser humano pode ser chamado por nós de vagabundo. Por maior que seja o erro que alguém cometeu, nós não temos o direito de chamar alguém de vagabundo. Porque isso é a desumanização do outro ser. É uma visão autoritária e totalitária do mundo. Como se eu fosse o bom, os outros errados, maniqueísta, não pode ser aceito isso. Eu tive uma discussão com ele, que eu não gostaria de ter tido, mas fui obrigado a ter. A tarefa de um representante popular é questionar o senso comum e não sucumbir a ele. Por quê? O senso comum já é, o dia inteiro, valorizado por aqueles que mandam, não no Brasil, mas que mandam no mundo. Então, por isso, eu queria, para terminar o meu discurso, propor que nós fizéssemos um amplo debate com cientistas e religiosos. Vamos chamar pessoas da Igreja Católica, vamos chamar budistas, do Candomblé, da Umbanda, para que nós façamos um debate sobre o que se chama ideologia de gênero. E, por favor, vamos engavetar lá na gaveta mais funda da Assembleia esse projeto, para que ele nunca mais volte à tona
nesse Poder Legislativo. Com todo respeito aos que assinam o projeto. Muito obrigado.